Salmo de número 19, verso 12. Verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome de sua igreja, pode estar assentada. Amém? Amém. Eu queria começar a ministração dessa palavra essa noite fazendo uma pergunta: você se conhece? Você conhece você perfeitamente? Você é capaz de reconhecer quando lhe apontam o seu defeito? Você é capaz de reconhecê-lo? Ou nós somos do tipo que damos desculpas? Ou quando não usamos desculpas, simplesmente encontramos um erro maior do nosso irmão para que possa dessa maneira ocultar o meu erro? Como é que nós fazemos? A resposta para isso certamente vai estar no final dessa mensagem. Mas uma coisa que eu acho tremendo na palavra do Senhor, é uma das coisas que eu me apaixono na palavra do Senhor, é que Ele não oculta nada. O nosso Deus, Ele não oculta nada de nenhum dos servos dEle que andaram sobre essa terra. Nenhum. Todos eles tiveram acertos, todos eles também erraram, e erraram bastante. Todos eles, meus amados, tiveram seus momentos de glórias, mas também tiveram seus momentos de amargas derrotas. Todos eles, queridos, confiaram no Senhor, mas também vacilaram nos momentos em que deveriam buscar a Deus. Assim também é todo servo de Deus, todo aquele que anda perante o Senhor. Nós temos os nossos altos, nós temos os nossos momentos baixos, nós temos nosso momento de alegria, nós temos nosso momento de tristeza, nós temos nosso momento de acerto, mas a maioria dos momentos de erros. Mas os erros estão aí para que eu e você venhamos aprender com eles. Eu gosto de uma frase que até o Vitor tem usado agora, né? A gente conversa muito: eu quero errar erro novo. Eu não quero errar erro velho. Tá errando toda vez a mesma coisa, que daqui para frente a gente vai errar, mas que a gente erre um erro novo, para que a gente possa aprender e não errar mais. Amém? 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 Amém. Hoje, essa noite, eu queria fazer um paralelo com dois reis levantados pelo Senhor. Porque, amados, eu antes de falar sobre esses dois reis, eu queria que nós olhássemos, porque para nós mesmos, porque é interessante, sabe, pastor, se a gente fosse usar aqui a questão Israel e Faraó, todos nós aqui queríamos nos parecer com Israel e diríamos que Faraó é aquele que está nos oprimindo. Se a gente fosse falar aqui sobre Davi e o gigante Golias, todo mundo quer ser Davi, mas ninguém acha que pode ser Golias. E esse é um grande erro, porque muitas das vezes nós nos colocamos na posição de ofendido, mas se a gente for avaliar bem a questão, a ofensa partiu de nós. Às vezes a gente pensa que está sendo perseguido, mas muitas das vezes, se a gente parar para pensar, nós é que estamos oprimindo.
Nós é que estamos levantando, aumentando a carga dos nossos irmãos, tomando assim o lugar de Faraó. Eu queria, meus irmãos, que a gente prestasse bastante atenção no que nós vamos conversar aqui essa noite, para que a gente possa, ao término dessa mensagem, fazer uma análise de nós mesmos, para tentar descobrir quem exatamente nós somos, ou qual lado que nós estamos pertencendo. Porque é fácil eu falar, meu irmão está me oprimindo. É fácil eu falar que o gigante está vindo contra mim. É fácil. Difícil é reconhecer que muitas das vezes o gigante somos nós. Numa dessas visitas que nós temos feito, e são muitas visitas para a glória de Cristo, eu achei interessante que nós estávamos conversando e uma irmã, ela começou a falar na visita, e eu deixei ela falar. Fala. E ela começou a falar, e falar, e falar, e ela começou a falar do relacionamento dela, e ela começou a falar disso, daquilo, daquele outro, e eu estou olhando. Eu falei assim, tá bom. E eu comecei, logo em seguida, a pontuar aquilo que ela falou. Na verdade, quando ela falava, ela se vitimizava. Mas eu fui pontuando cada palavra. Cada palavra. Eu sei que ao término da visita, quando eu deixei o último em casa, eu recebi um áudio. Um áudio dela chorando, reconhecendo. Ela falou, eu achei que eu era certa. Mas depois daquilo que foi pontuado nessa visita, nossa, como eu estava errada. Como eu tenho que pedir perdão para o meu esposo por tudo que eu fiz, por tudo que eu tenho falado, por tudo que eu tenho sido. Mas ela entrou na visita convicta de que ela estava. Mas no final, o quadro vira. Eu estou trazendo isso como exemplo porque às vezes, amado, nós somos dessa maneira. E como eu falei que eu ia trazer um paralelo com 2 reis, eu queria começar com o grande rei Davi. O homem que foi chamado segundo o coração de Deus. O homem que foi ungido dentro da sua casa. Deus manda chamar ele na casa dele. Deus manda ungir Davi na casa dele. No meio de um monte de irmão que ele tinha. E esses irmãos, tudo mais poderoso em guerra, mais, sabe, adestrados, mais capacitados talvez, na visão humana. Mas na visão de Deus é diferente. Deus olha as coisas de maneira diferente. Às vezes quem nós pensamos que é, não é. E aqueles que a gente pensa que não é, esse é. É esse que Deus tem escolhido. Então você vê Deus entrar na casa de Jessé, ungir Davi, rei de Israel. E você vê, amados, quantas lutas que esse homem passa até o dia dele receber aquela coroa de rei de Israel. Quantas perseguições, quantas pelejas, quantas fugas, quantas cavernas Davi se escondeu. Por quantas vezes? Porque a Bíblia, ela vai enumerar algumas vezes, mas, olha gente, foram 40 anos de perseguição. Foram 40 anos de Saul doido para botar a mão em Davi. Então a gente vê que o grande rei Davi, antes de reinar, antes de tomar posse do reino dele, ele sofre uma perseguição ferrenha. Homem poderoso em batalha, homem que não corria de uma guerra, homem que arriscava a própria vida pelas ovelhas do seu pai, homem que conseguiu atacar um urso e atacar um leão
que por sua vez queria atacar as ovelhas do seu pai. Homem que não media esforços. Homem bom. Quando certa vez Davi estava sendo perseguido por Saul, ele recebeu a notícia de que uma cidade estava sendo cercada pelos filisteus. E esse homem, ele se dispõe a ir até essa cidade, mesmo sabendo que Saul poderia encontrar lá, mas ele vê o povo de Deus sendo oprimido, ele foi lá para defender, e o próprio povo que ele defende bota Davi para fora porque tinha medo de Saul. Então era um homem, como eu já disse aqui, segundo o coração de Deus. Mas como eu falei no início, Deus não oculta pecado de ninguém. Aliás, os pecados dos homens de Deus estão ali para a gente ver, para que a gente aprenda. Para que a gente reconheça que não há super-homens, não há super-crentes. Há pessoas que um dia vão falhar. Há pessoas que um dia vão pecar. Há pessoas que um dia vão derrapar na curva. O outro rei que eu queria chamar a atenção essa noite é para o rei Asa. O rei Asa, ele faz algo impressionante. Ele começa o governo dele retirando todos os altares. Ele decidiu que o reinado dele seria dirigido pelo Senhor. Eu acho interessante que antes do reinado dele, no iníciozinho do reinado dele, Deus dá uma experiência tremenda para Asa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Vocês vão acompanhar essa história. Dá uma experiência tremenda porque os etíopes vêm contra a vida de Asa, contra o seu reinado, e não era pouco não, querido. A Bíblia vai relatar que era 1 milhão de etíopes. No início do governo de Asa, 1 milhão de etíopes se levantando. Meu irmão, se nós formos usar hoje para as batalhas espirituais que nós estamos levando, pense nisso, em demônios se levantando contra a vida desse rei, dessa pessoa. Pensa agora as trevas vindo com força, porque às vezes a gente pensa que as trevas brincam. Uma vez eu falei assim, olha, não meça a bondade de Deus segundo a nossa bondade, porque a bondade de Deus é infinitamente maior, o amor dele é maior do que o nosso amor e do que a nossa bondade. Também não meça a maldade de Satanás segundo a nossa maldade. Porque às vezes a gente faz, não, tá bom, chega, ele já aprendeu a lição, Satanás não faz assim não. Ele não faz assim não, ele só vai parar quando ele conseguir tirar a tua vida. Quando ele conseguir acabar com a tua vida, Satanás para. Então a gente não entende. E esse rei, ele consegue derrotar. E quando ele derrota esses 1 milhão de etíopes, a palavra do Senhor diz que o Senhor envia um profeta para falar com Asa. E ele fala a seguinte frase, e essa frase, ela tem que estar no coração de cada crente aqui essa noite. Ele diz assim: ei Asa, o Senhor manda te dizer que Ele é contigo, enquanto você estiver com Ele. Ele está dando ele está falando que tem uma condição para que Deus possa ser na vida de Asa, desde que você seja com ele, desde que você não o retire da sua vida. Então Deus vai ser contigo em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas, em todas as suas guerras, em todas as suas pelejas. Deus estará contigo. Veja que recado maravilhoso, logo depois da grande vitória em cima de 1 milhão de etíopes. Veja que coisa linda, maravilhosa. Aí a gente vai ver o governo de Asa deslanchar, porque a palavra de Deus diz que ele começa a edificar, ele começa a se fortalecer. A Bíblia vai dizer que ele começa a levantar muros e começa a levantar torres.
E a palavra de Deus no Novo Testamento já vai dizer o quê? O que o crente tem que fazer? O crente tem que orar e o crente tem que vigiar. As torres vão representar a grande vigilância, porque do alto da torre eu consigo enxergar o meu inimigo. E os muros são as orações para que o inimigo não possa transpor, para que venha atacar a minha vida. E a palavra de Deus vai dizer que o governo de Asa esteve em paz. Por quantos anos? Se não me falha a memória, 35 anos. 35 anos de governo em paz, aonde o inimigo não tinha poder sobre a vida de Asa. Agora pasme, meu irmão, pasme. Sabe qual é o grande problema do cristão? É relaxar quando o momento é de paz. O grande problema do cristão é que quando ele tem uma vitória, ele abre a guarda, Deus é comigo, está tudo tranquilo. Se o inimigo vir de novo, Deus vai também se levantar e ponto final e acabou. Só que o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo ele não vem contra Asa. Mas parece que eu consigo ler nas entrelinhas da palavra do Senhor o inimigo dizendo para Asa: eu não vou contra você, porque o teu Deus é poderoso, mas você, Asa, vai me procurar. Você vai vir atrás de mim, não é eu que vou atrás de você. Eu vou levantar situações aonde você virá atrás de mim e vai procurar o meu apoio. A Bíblia diz que 35 anos o governo de Asa ficou em paz. E ela logo, aí acaba ali, capítulo, eu esqueço o número do capítulo, infelizmente, mas logo em seguida, no outro capítulo, ela começa dizendo: no 36º ano do rei de Asa, o que ele faz? Ele faz uma aliança. Aliança com quem? Com Ben-Hadad. Mas por que ele faz essa aliança? O que leva um governo que está em paz, um governo que está protegido pelo Senhor? O que faz, amados? A tua vida está bem, Deus está contigo, Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus tem colocado o teu inimigo bem ao teu redor, Ele tem guardado você. Aí você vai ler o capítulo 15, 16, você vai ver que quem levanta-se contra Asa é Israel. E nesse contexto, quem é Israel? Irmão. Porque o governo de Asa era o governo do sul, era da tribo de Judá. Quem é que se levanta? Israel, o seu irmão. Amados, veja que coisa interessante que Satanás faz. Não vou tocar na vida dele, porque ele é honesto, porque ele não rouba, porque ele não dá nota fiscal falsa, porque ele não adultera, ele não tem pornografia na vida dele. Mas tem uma coisinha que ele não tolera e não suporta, é o seu irmão. E aí? E aí ele vai atrás daquele endemoniado do Ben-Hadad para ajudá-lo. Amados, nós escutamos aqui várias vezes que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Nós entendemos que nós não devemos lutar contra os nossos irmãos, e isso engloba geral, tanto irmão na igreja, quanto irmão em casa, como parente, contra nenhuma carne que se levanta contra nós. Nenhuma carne, nada disso. Mas o cidadão Asa, tudo para ser feliz, tudo para acabar o reinado dele em paz. Na hora de ele levar o 10 do Senhor, ele vai lá e se aborrece com o seu irmão, porque o seu irmão se levantou para perseguir ele. Israel se levanta para pelejar contra ele. Olha o que ele faz? Ele vai lá em Ben-Hadad. E o que o Senhor faz com relação a isso? Olha, povo, o problema de vocês com seus irmãos tem que ser resolvido comigo.
O problema de irmão com irmão, de parente, mãe, pai, esposa, esse problema tem que ser resolvido comigo. Você não tem que procurar ninguém do mundo. Você não tem que procurar conselho em quem não tem conselho para te dar, porque o conselho deles é para a morte. Mas Deus tem conselho para a vida, e a gente está procurando conselhos para resolver problemas de trabalho, problemas de adversidade no casamento. A gente está chamando pessoas ímpias para nos aconselhar, como fez o próprio rei Asa com Ben-Hadad. E aí o Senhor faz o que nessa situação? O que ele sempre faz quando a igreja dele está pecando, meu pastor. Ele envia o seu servo, ele envia o profeta. Vai lá, profeta, vai falar para Asa, vai falar para Asa que ele está se desviando, vai falar para Asa que o propósito está sendo, esquecido, vai falar para Asa que está errado o que ele está fazendo. Vamos dar um pausa no Asa. Agora vamos voltar para Davi. Aquele homem segundo o coração de Deus. Aquele homem, queridos, que guerreava as guerras. Davi, ele foi escolhido tanto por Deus como pelo povo. Tanto por Deus como pelo povo. O povo ovacionava Davi. O povo gostava de ver Davi guerreando. Aquele homem era um guerreiro. Mas o que acontece com Davi é basicamente o que acontece com Asa. Meu irmão, vai procurar uma guerra, vai procurar uma luta, vai orar pelo teu irmão, vai orar pelo teu parente, vai orar pela tua igreja, vai orar pelo teu pastor, mas não fica disperso não, porque o inimigo está doido para te pegar. E não é o que ele faz com Davi. Davi não vai à guerra, Davi fica, e ele vai lá e vê quem? Betseba, em algumas versões, tanto fez. E ele vê. E agora que eu quero traçar um paralelo, porque a história deles se parece um pouco, porque ambos vão estar de frente com o pecado. E ambos vão ceder ao mesmo pecado, ao pecado, não o mesmo pecado, né? Ambos vão ceder ao pecado. Ambos. Mas eram homens de Deus. Eram homens separados pelo Senhor. Às vezes, amado, a gente leva esse nome. Às vezes a gente leva essa fama. Olha, vai um homem de Deus ali. Aquele homem é um homem de Deus. Mas deixa a soberba entrar no teu coração. Deixa achar que você pode tudo, para você ver só onde é que vai parar esse homem de Deus. Deixa você achar que você tem que parar de orar, parar de guerrear, parar de lutar. Deixa só você começar, ou nós começarmos, porque essa palavra é para mim. Deixa nós começarmos a pensar dessa maneira. Não, tá bom, tá tudo tranquilo, tô bem, tô tranquilo, entendeu? O inimigo não pode mesmo, tá debaixo do meu pé, fechou, tá tranquilo. Mas aquele homem Davi, ele olha para Betseba e a deseja. Sabe o que eu olho? Sabe o que o Senhor me fez entender? E eu entro na mensagem daqui a pouquinho. O texto é pequeno. Sabe o que eu entendo ali? Que um homem que mata um urso, um homem que mata um leão, de repente, isso foi de repente, vira um urso e vira um leão. E agora vai para cima das ovelhas do Senhor. O salmista, ele está dizendo aqui, quem pode entender os próprios erros? Ele diz, expurga-me tu dos que me são ocultos. Quem poderia acreditar que aquele homem, chamado homem segundo o coração de Deus, agora se levantaria como um urso, como um leão, para devorar Urias, para devorar a família de Urias? Quem poderia dizer, pastor, que aquele homem que estava em frente de guerra, aquele homem que era temido, aquele homem que era amado, aquele homem que era exemplo, aquele homem que era tudo, agora ele é um devorador? Quem poderia acreditar que quando Deus usou tanto o governo de Asa, abençoando ele tanto, Asa se voltaria contra o seu irmão?
Essa palavra, ela vai trazer uma reflexão para mim e para você, para que a gente venha avaliar todos os fatos. Porque Davi, ele sempre esteve na posição, sabe, querido, de um bom guerreiro. Mas de repente aquele homem se levanta e massacra uma única família. E o que leva esse homem a fazer isso? O abismo, que vai chamando outro abismo. Quando eu me afasto de Deus, um grande abismo se abre perto de mim. E se eu não tentar voltar, pular esse abismo, voltar para a presença de Deus, ele vai chamando um outro abismo. Por isso que essa noite eu fiz a pergunta para que a gente possa chegar no cerne da mensagem. Você se conhece? Será que na história da perseguição que você possa estar passando essa noite, será que verdadeiramente tu é o Davi? Ou tu é o Golias? Tu é Israel? Ou nós somos Faraó? Estamos sendo oprimidos? Ou estamos oprimindo pessoas com as nossas palavras? Com os nossos olhares? Às vezes pessoas que não falam, mas o olhar mata. O olhar é avassalador. Aquela olhada de ódio, de raiva. Às vezes, amado, nos achamos tão certo que achamos que podemos tomar conselhos. Queremos ter razão para lutar contra o nosso irmão. Quantos de nós não tem feito isso? Quantos de nós não está chateado um com o outro, de repente, dentro do trabalho, de repente na escola, de repente dentro da própria casa? E não estou trazendo esse problema, ao invés de levar para Deus, eu estou levando esse problema para um grupo determinado de pessoas, para que simplesmente eles venham me ouvir e venham me dar razão. Porque eu estou sendo oprimido. Naquela visita, aquela irmã, eu senti que ela estava tão preocupada com isso. Mas que quando eu pontuei tudo, meu pastor, ela reconheceu que, na verdade, ela era perseguidora. Na verdade, ela era o gigante. E aí? Como é que eu resolvo essa questão? Como é que eu faço isso? Querido, puxa tudo. Vê onde começou. Vê aonde essa luta, vê aonde esse problema, vê por onde começou. Foi numa troca de farpa? Foi numa palavra mal colocada? Foi numa olhada que não deveria olhar? Aonde isso começou? Saber aonde está terminando, a gente está vendo. Mas o Senhor quer mudar o rumo da história. Porque o profeta de Deus veio falar e veio confrontar. O povo de Deus para que possa avaliar a questão. Os irmãos estão entendendo? Estou conseguindo ser claro? Vejam, querido, porque essa palavra muito me preocupou, porque a gente vê essas questões. Pessoas estão, pastor, atrofiadas dentro de casa. Com sentimento um contra o outro, dormem sem se falar, trocam farpas, trocam acusações, brigam na frente dos filhos, pastor, na frente dos filhos, brigam na frente dos irmãos, brigam na frente dos pais, brigam até na frente do pastor, brigam. Mas essa é que é a questão. Isso não está certo. Isso não é bom. Ele é o teu irmão. Em ambos os casos, o Senhor envia o seu profeta. Quando ele chega para Asa, ele vai dizer: ei, Asa, deixa eu falar uma coisa para você, Asa. Eu quero ter uma conversa contigo, Asa. Foi pouco para você que o teu Deus te livrasse de 1 milhão de etíopes, Asa.
Ei, Asa, você sabe onde você estava, Asa? Você sabe o que Deus fez pela tua vida? Você sabe o quanto que Ele te guardou? O quanto que Ele te livrou? O quanto hoje você pode glorificar o nome dEle? Porque o demônio, o diabo não conseguiu destruir a tua vida, porque ele veio com fúria, ele veio com raiva, mas eu, Senhor, impedi. Será, Asa, que é pouco que Deus está fazendo por você? E ainda diz, mas se você pedisse mais para o Senhor, Ele faria. Se você pedisse mais para o Senhor, Ele faria. Aí vem o profeta Natan falar a mesma coisa, mas aí conta uma historinha para Davi. Eu acho interessante que Davi mais se parece com a nossa primária, né, decisão, porque é interessante, né? Porque quando o profeta de Deus, o profeta Natan, vai confrontar Davi, ele conta a história do camarada que só tinha um boizinho, uma vaquinha, não é isso? Cabrito? Era cabrito? Tá bom, cabrito. Eu sempre vi como boizinho, mas vamos lá. E aí, ele só tinha aquele. Mas o camarada que tinha muito pegou aquele ali, aquele único. Lembrando que o rei Davi, ele era o rei e ele era profeta. Volta e meia fazia questão de sacerdote também. Veja como ele foi rápido. Ele não pensou. Digno de morte. Digno de morte, tem que morrer. Esse camarada que se levanta contra essa ovelhinha, coitado, ele tem que morrer, rapaz, tem que morrer, porque ele não presta. E detalhe, ele tem que restituir 4 vezes mais. É isso aí, ele tem que indenizar, ele tem que pagar. Cuidado com a palavra que sai da tua boca, porque ela pode voltar para você. Na ânsia, na rapidez que nós temos para julgar, essa palavra também vem nos julgar. Porque se a gente for olhar o que acontece com Davi, é que o Senhor, Ele profere penalidade para ele que foi difícil. Mas quando ele vai abrir a boca para falar que tem que restituir 4 vezes mais, vê quantos filhos de Davi morrem. Se não são 4 filhos de Davi. Por quê? Porque ele julga. Porque ele abriu a boca para julgar. E ele também disse assim: olha, você, Davi, estava correndo em paz. Mas por que você fez isso com o teu irmão? A espada não se aparta da tua casa. A espada é a justiça. A justiça não vai se apartar toda vez que vocês errarem. Da mesma maneira que você pediu justiça, a justiça virá. Mas peça misericórdia ao Senhor, para que a misericórdia de Deus te alcance. Não temos que ser rápido para pedir justiça, temos que pedir misericórdia, graça, para que a gente seja também alcançado pelas mesmas, amados. Mas Davi foi precipitado, como tem muitos cristãos precipitados quando são confrontados, porque ele achava, pastor, que não era ele, e aí quando ele descobre que é ele, aí ele toma um susto. Mas vamos voltar para Asa, porque eu estou traçando um paralelo entre os dois. Como é que Asa recebe isso aí? Como é que o cristão, como é que o crente, ele recebe isso aí? Como é que você recebe quando você é confrontado com o pecado, como nós somos confrontados com o pecado, meu pastor? O que a gente faz? Qual é a atitude? E ali está o grande cerne, sabe por quê? O Senhor está sondando. O Senhor, Ele está fazendo aqui, ó. Quem pode entender os próprios erros? O Senhor está falando assim: eu vou fazer você entender teu próprio erro. Eu vou entender, mas eu quero fazer algo também, eu quero expurgar. Quem já teve furunco aqui? Já viu o furunco quando você faz assim? Você está expurgando, você está jogando aquilo para fora. Aquilo que está podre, aquilo tem que sair. Então o salmista está falando: expurga isso de mim, tira isso de mim. Aquilo que eu não estou vendo dentro de mim, mas Deus, Tu me sondas, Tu me conheces. Tira de mim, porque eu não quero pecar contra o Senhor, meu Pai.
Aí o profeta vem lá, e o que o Asa faz, amado? 35 anos de paz, 35 anos na presença de Deus, 35 anos, pertinho de entrar no céu. Olha, como é no dia do arrebatamento, estou pertinho, está próximo de entrar, pastor. Mas aí eu vou não vacilo com meu irmão. Mas aí eu vou e discuto com meu irmão, discuto com a minha mãe, discuto com meu pai, discuto com o pastor, brigo na igreja, faço dissensão, contenda, sei lá o que eu arrumo, mas sei que eu arrumo algo que vai acabar me levantando contra o meu irmão, pertinho da entrada, pertinho de ser arrebatado, pertinho da volta de Cristo. Mas aí, o Asa, ele não aceita. Quem é você? Quem tu pensa que é? Porque no seguido do versículo ele diz assim, ó: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhore, para que não se apodere de mim. Senhor, não deixa que a soberba se apodere de mim. Mas olha para Asa, a soberba toma conta daquele homem. Se aquele homem está dizendo 35 anos, rapaz, na presença de Deus, rapaz, 35 anos de igreja, rapaz. Ô, rapaz, quando tu pensava em ser crente, eu já era crente há muito tempo, rapaz. Tu não sabe da minha história, rapaz. Eu sou convertido há tanto tempo. Agora tu vem dizer para mim, tu vem profetizar contra mim, tu vem trazer recadinho para mim. Prende esse camarada aqui, amarra ele. Por quê? Porque ele não vai falar assim comigo não, rapaz. Eu sou o Asa, rapaz. Você não sabe que eu sou o Asa? Eu sou o rei, rapaz, eu sou poderoso. Tu é doido? Tu vai falar essas verdades para mim? Não vai falar não. Prende ele, amarra ele. E muitas vezes nós aprisionamos o irmão que foi falar, tadinho, foi ser usado pelo Senhor para trazer um recado de Deus. E muitas das vezes o irmão agora começa a perseguir, começa a odiar, começa a chatear com esse irmão. Não faz isso não. Faz não, só porque a gente nunca sabe. A gente tem que ir para o joelho. A gente tem que procurar saber de onde veio isso. Certa vez eu estava numa irmã fazendo um seminário e eu fui defender um professor, porque o professor era professor de português, o pastor, ele dava de português, ele chegava chorando, falando das maravilhas de Deus, falando dos milagres, falando do poder de Deus. E cadê a aula de português, coitado? Nada. Aí no finalzinho ele dava uma aulinha de português. Aí essa irmã começou a se levantar, e toda vez que se levantar, nós vamos pedir para tirar esse professor daqui, porque ele tem que dar aula de português, ele não tem que isso, aquilo. Eu falei, irmã, calma aí, cara. A gente está no seminário espiritual, essas coisas não faz lá no mundo. Mas se eu entendo que aqui é espiritual, se eu entendo que aqui Deus quer tratar algo com a gente, quem sabe Deus não está usando esse homem simplesmente para nos abençoar. Bom, porque, Cleber, para com esse pensamento, quer saber, se você continuar com esse pensamento, não te dou um ano para você estar afastado da presença de Deus. O que foi tu? Fui para casa, e eu fiquei pensativo, olhei e falei assim, no final, quando eu ia apagar a luz, eu falei, vou orar. Falei, Senhor, o que aquela mulher falou para mim, Senhor? Será que eu estou errado, Senhor? Por ter defendido aquele homem? Pô, Senhor, me ajuda aí, porque eu não quero estar errado, não. Eu queria fazer o que é certo. Me ajuda nessa questão. A gente tinha aula de segunda e quarta. Me ajuda nessa questão, eu preciso disso. Sabe, amados, o que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, quando formos confrontados com a palavra de Deus, não é julgar o pregador, não. Nós temos a mania de julgar o pregador, julgar o profeta, querer esbofetear o profeta, querer criticar o profeta. O profeta não necessariamente sou eu, o pastor Elton. O profeta pode ser qualquer um que abrir a boca para falar a palavra de Deus, para confrontar você com a verdade, para confrontar você com o teu pecado. O profeta pode ser qualquer um. O profeta, o Deus usa quem quiser, usa a mula, usa o profeta mentiroso, ele usa, querido, ele faz. O que nós devemos nos atentar é para aquilo que está sendo falado. E eu não quero errar, eu quero ir para o céu. E se essa palavra está vindo para mim, eu vou agora examinar a minha vida, examinar a mim mesmo, para saber onde eu estou me enquadrando, porque de repente eu sou faraó, de repente, sabe, queridos, eu sou o grande Golias na vida do meu irmão. Então eu vou parar e vou olhar, porque de repente eu não estou tão certo quanto eu achava que estava. Não estou tão certo. Uma das mensagens que eu nunca vou esquecer aqui, que foi pregada, não aqui, na outra igreja. O crente, ele não é reconhecido pela sua ação,
mas ele é reconhecido pela sua reação. Como nós reagimos quando somos confrontados com nós mesmos? Eu me conheço? Será que eu vou tomar a mesma posição de Asa? Pois eu quero dizer para você o fim de Asa. A Bíblia diz que Asa, ele pega uma doença aonde? Aonde é a doença de Asa? Oi? Nos pés. O que é os pés? É a caminhada. Aquele homem, pastor, começa a ter a sua caminhada travada agora, ele já não consegue mais andar. Porque ele foi confrontado com o pecado, ele foi confrontado, mas ele não aceitou. O que ele faz? Tem uma doença no pé. E a Bíblia diz que ele procura médicos, ele procura tantas pessoas, meu amado. Amado, quando nós formos confrontados pelo pecado em nome de Jesus, vamos aos pés da cruz, vamos pedir misericórdia, vamos pedir a graça, vamos pedir para que o Senhor venha nos perdoar. Glória a Deus. Mas não vamos procurar subterfúgio. Eu estou assim por causa do irmão. Eu estou assim porque o pastor me visitou. Eu estou assim porque o Kleber falou grosso comigo. Eu estou assim porque o Vitor é meio feinho. Mas eu estou assim. E eu começo a colocar a culpa num, começo a colocar a culpa no outro, começo a colocar a culpa no outro. O meu pé está machucado, querido. Já não caminho mais. Mas o profeta está dizendo, arrepende-te para que você possa andar de novo. A Bíblia diz que ele procura, mas não busca o Senhor. Ele dura mais 5 anos. E ele morre. Começou tão bem e termina daquela maneira. Como é que você quer? Quer começar mal e terminar bem? Ou você quer começar bem e terminar mal? A Bíblia, ela dá esse adjetivo, que não é apelido, para Davi, chamando ele de um homem segundo o coração de Deus. Essa noite, a palavra de Deus está nos confrontando. A palavra de Deus está fazendo uma divisão no meio desta igreja. De um lado vai ficar Asa, do outro lado ficará Davi. O Davi, quando ele é confrontado, o Davi ainda quando foi precipitado em julgar, ele queria matar, ele queria vingança, ele queria tudo. Mas quando ele foi confrontado, tu és esse homem. Talvez Deus esteja falando para mim e para você, tu és o opressor, rapaz. Tu és o gigante dessa pessoa, e você está se pagando de coitado, está pagando de vítima, mas você tem oprimido. Talvez Deus esteja falando conosco isso. Essa palavra é direcionada, talvez, ou é? É. E o que eu faço? O que eu faço quando eu sou confrontado com o meu pecado? Davi cai de joelho, porque o pecado dos dois, pastor, era exatamente contra seus irmãos. Mas Davi faz uma declaração no Salmo 51, ele diz assim: contra ti, somente contra ti pequei. É verdade isso? É verdade, sim ou não, igreja? Não? Mas vejam, ele peca contra Betseba, ele peca contra Urias. Certamente Urias não foi naquela frente de batalha sozinho, porque deve colocar uns 10 ou 20 ali no pelotão de frente para ser destruído, enfraquecido. Presta atenção pela família de Urias. Preste atenção pela família do pelotão de frente, como Davi vem dizer que só contra Deus ele pecou, por um simples fato, amigo. Se você peca contra teu irmão, é contra Deus que nós pecamos. Quando nós se levantamos contra o nosso irmão, é contra o próprio Senhor que nós nos levantamos. Deus diz para nós: não se levante contra teu irmão. Deixa, minha é a vingança, deixa que eu cuido dele, não perca a tua salvação por causa do teu irmão.
Não perca a tua coroa. Deixa que do teu irmão Deus cuidará, mas peça para Deus usar de misericórdia e não de justiça contra o teu irmão, aleluia. Porque um dia Deus se lembrará da tua oração e das tuas palavras quando nós vacilarmos, e é certo que nós vacilaremos. Tão certo quanto o sol amanhã vai sair, se Jesus não voltar, nós vamos vacilar. Nós vamos errar. Mas o profeta veio até nós dizendo, veio até Davi dizendo, e aí Davi? Ele cai de joelho. Amados, Davi faz o que todos nós deveríamos fazer. Davi não foi soberbo, como diz a palavra no Salmo 19, me livra da soberba, me expurga desse negócio, Senhor, eu não quero ser soberbo nesta hora, tu está me confrontando com o meu pecado, esse meu pecado, ele vai me matar, então eu não quero ser soberbo, expurga isso de mim. E aí Davi cai de joelho e diz, pequei, Senhor. Por quê, Senhor? Eu tenho certeza que o Senhor se entristeceu pelo que eu fiz com meu irmão. Eu tenho certeza, Senhor, que a palavra que eu usei contra o meu irmão soou mal aos teus olhos, aos teus ouvidos, meu Pai. Eu tenho certeza que naquela discussão, naquela gritaria, meu Pai, o teu nome foi blasfemado no meio do povo, meu Pai. Eu tenho certeza que eu consegui entristecer o teu Espírito Santo no meio daquele tumulto, no meio daquela luta. Pequei, Senhor, me perdoa. E Davi faz algo tremendo para encerrar a mensagem, que está no Salmo 51, verso de número 12. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque quando nós pecamos, querido, porque quando nós erramos, quando nós não nos arrependemos, está em jogo muito mais de uma questão familiar. Está em jogo muito mais, querido, que a tua razão, do que a tua teologia. Está em jogo muito mais ali. Por isso Davi, ele sabe o que está em jogo. Ele diz, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Eu só quero isso, Senhor. Eu só quero ter essa alegria de volta, porque eu pequei, porque eu errei. Por isso que eu disse que essa palavra, ela confrontou muito o meu coração. Quem somos nós essa noite? O opressor ou o oprimido? O gigante ou o nanico? Quem somos nós essa noite? O que vamos fazer com essa palavra? Não é para mim? Eu descarto ela tão rápido quanto Davi descartou. Muito rápido. Antes que o profeta dissesse, tu és esse homem, ele já descartou. Ou nós vamos observar? Nós vamos meditar, nós vamos ruminar essa palavra como um boi rumina, sabe, o mato antes de engolir, desce, sobe, até que ele engula. A decisão está na igreja, e que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus.